Tio Lição de novo com vocês. Conforme prometido, hoje eu vou falar um pouco sobre a segunda função das proteínas, especificar a função de defesa. Já especificamos a primeira, que era uma função enzimática. Hoje a gente vai falar sobre a função de defesa das proteínas. Bem, para a gente entender uma proteína com função de defesa, dois conceitos são fundamentais. Quem são eles? Primeiro conceito, o conceito de um antígeno. Antígeno, qualquer corpo estranho que penetra no seu organismo. Qualquer corpo estranho que penetrar no seu organismo será chamado de um antígeno. Pode ser um vírus, coronavírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um protozoário, não necessariamente precisa ser um ser vivo, né? Pode ser o veneno de um animal, pode ser um grão de poeira, para quem é alérgico, um grão de poeira é um belo de um antígeno. Sim? Pode ser um grão de pólen, pode ser um estrepe, pode ser alguma coisa, alguma molécula presente no alimento. Tem gente que é alérgico às coisas mais variadas, né? Tem gente que é alérgico a camarão, uma pessoa triste. Tem gente que é alérgica a chocolate. Então qualquer corpo estranho que penetrar no seu organismo, a gente vai chamar de um antígeno. Tudo bem? Normalmente ele penetra pelas portas de entrada. Nariz, boca, os olhos, orelha, né? Por isso, há cuidado com a higiene das mãos, porque você está manipulando, mexendo no rosto toda hora. Por isso que o pessoal frisa a higiene das mãos para não deixar nenhum antígeno penetrar pelas portas de entrada. Qualquer corpo estranho que penetrar no seu organismo, chablau, antígeno. Anticorpo ou imunoglobulinas, um outro nome que você pode encontrar, são proteínas. Toda proteína, todo anticorpo é uma proteína, mas nem toda proteína é um anticorpo. Ok? Para ser um anticorpo ou uma imunoglobulina, tem que ser uma proteína produzida ou não pelo seu organismo que inativam um determinado antígeno. Algumas coisas importantes nessa definição. Anticorpo não é uma célula. Tem muita gente que acha que anticorpo é célula. Não, anticorpo é uma molécula, anticorpo é uma proteína. Ele é produzido por uma célula. Sim, mas o anticorpo é uma molécula, é uma proteína, que pode ser produzido ou não pelo seu corpo. Traduzindo, você tem a capacidade de produzir anticorpos, mas você pode também recebê-los prontos. Por isso essa definição. Eu posso gerar um anticorpo, mas eu também posso receber eles prontos. Por isso que é uma proteína produzida ou não pelo organismo. O importante é que ela combate, ela inativa, ela destrói um determinado antígeno. Essa ação específica é importante. Para cada antígeno tem um determinado anticorpo. Igual lá nas enzimas, para cada substrato tinha uma determinada enzima. Lembra que a enzima tinha uma concavidade chamada de sítio ativo que permitia o perfeito encaixe com o determinado substrato? Aqui a gente tem algo semelhante. Se a gente for olhar toscamente para a estrutura de um anticorpo, para a estrutura dessa proteína, das imunoglobulinas, todo anticorpo ele tem duas cadeias que são chamadas de cadeias pesadas, que são cadeias formadas por uma união de muitos aminoácidos. E os anticorpos também são formados por duas cadeias leves, que eu estou fazendo em vermelho aqui para você. Normalmente as cadeias pesadas estão unidas por pontes de sulfeto, uma com a outra, e as cadeias leves se ligam às cadeias pesadas também por essas pontes de sulfeto, devido à presença do aminoácido cisteína. Então, anticorpo, cadeia pesada 1, aqui em preto, cadeia pesada 2, aqui em preto. Cadeia leve em vermelho 1, cadeia leve em vermelho 2. As extremidades da cadeia leve, assim como as extremidades das cadeias pesadas, elas são porções variáveis de um anticorpo para o outro. Funciona como se fosse o sítio ativo lá da enzima. O restante é tudo uma porção constante, mas essas extremidades são variáveis. De modo que um determinado anticorpo pode combater um determinado antígeno. Existe uma especificidade nesse processo. Pensa assim, a tosco modo. Se você tomar uma picada de uma cobra, é bom que você saiba qual foi a cobra que te picou, ok? Porque quando você toma uma picada de uma cobra, de cascavel, não adianta nada você tomar o anticorpo para o veneno de uma jararaca, por exemplo.
o anticorpo da jararaca não terá efeito sobre o veneno do cascavel. Se eu tomar picada de cascavel, o cara tem que enfiar em mim o soro, ele tem que enfiar em mim os anticorpos contra o veneno da cascavel. Por isso essa importância de você tentar identificar o animal na hora que você for picado. Porque a ação antígeno-anticorpo é uma ação específica. Tudo bem, acompanhe. Já que a gente sabe o que é um antígeno e um anticorpo, dá pra gente falar da imunização. O que é uma imunização? A imunização é um processo através do qual o indivíduo torna-se resistente a uma doença. É um processo que ocorre no meu organismo que me torna imune a uma doença. Tornar-se imune é tornar-se resistente. Eu posso me tornar resistente de duas formas. De maneira passiva ou de maneira ativa. A imunização pode ser passiva 1 ou ativa 2. Qual a diferença entre a imunização passiva e ativa? Quando é que eu me torno resistente de maneira passiva? Você se tornará resistente a uma doença de maneira passiva quando você receber anticorpos prontos. Lembra da definição lá de cima? Você pode produzir um anticorpo ou não. Quando você receber uma carga de anticorpos prontos, você torna-se resistente a uma doença, mas de maneira passiva. A outra maneira é você tornar-se resistente de maneira ativa. De maneira ativa é quando você produz os anticorpos. Quando você produzir anticorpos, você torna-se imune de uma maneira ativa. Só que eu vou te contar um segredinho, tá? Sabe qual que é a única maneira do seu corpo produzir anticorpos? Entrando em contato com o antígeno. O contato com o antígeno permite que o seu sistema imunológico produza anticorpos. Sabe qual que é a única maneira de você produzir anticorpos contra o coronavírus? Entrando em contato com o coronavírus. Entrando em contato com o antígeno. Ok? Por isso pode ser perigoso. Vamos discutir um pouquinho isso. Sim? Então, imunização passiva, imunização ativa, recebe anticorpos prontos, produz anticorpos. Uma outra diferença interessante que eu quero te mostrar é que se você receber anticorpos prontos, se você tornar-se imune de maneira passiva, ela não é uma imunização duradoura. Ela permanecerá por um período. Se você quer tornar-se imune e que essa imunização seja duradoura, seja prolongada, que dure anos, você tem que ter a imunização ativa. A imunização ativa é a única que gera a chamada memória imunológica, que eu vou discutir com você um pouquinho mais. Então esquece a imunização ativa por enquanto, vamos ver a passiva. Quando é que a gente recebe anticorpos? Quais são as maneiras de receber anticorpos? Eu tenho dois tipos de imunização passiva, a natural e a artificial. A imunização passiva natural, quando é que eu vou receber anticorpos prontos naturalmente? Contra a minha vontade, querendo ou não querendo, eu vou receber esses anticorpos. A imunização passiva natural acontece de duas maneiras. Antes de você nascer, via placenta, e depois que você nasce, via amamentação. O famoso leite materno, ok? O leite materno contém uma carga de anticorpos prontos. Por isso que o leite materno é tão importante, né? Você já ouviu falar que criança que mama no peito é difícil ficar doente, né? Criança que mama no peito, pelo menos 6 meses. Também não precisa ser aquela nóia, né? A criança tem 2 anos e meio, 3 anos, tá comendo picanha, né? Ainda mama na teta, né? Mas não precisa ter tudo isso. Mas, pelo menos 6 meses, o leite materno é insubstituível. Se a mãe tiver algum problema com leite materno, tudo bem, moço, com produção. A gente tem várias outras opções, né? Tem o NAN. Talvez você já ouviu falar, tô fazendo propaganda para os caras, né? Caro demais, né? Porque o teor nutricional daquilo é enorme. Mas tem uma coisa que o NAN não tem e que o leite materno tem, que são justamente os anticorpos. Então, via amamentação, a mãe pode passar uma série de anticorpos para a criança. Então a criança, quando nasce, ela já nasce com quase todos os anticorpos que a mãe tem na sua circulação. Então ela nasce bastante protegida, mas por um tempo.
pode perceber isso. As mães começam a enlouquecer quando a criança começa a adoecer, bem naquela época que ela vai para a escolinha, né? Porque a criança nasce com essa carga de anticorpos que a mãe passou através da placenta e através da amamentação, e isso pode durar por volta de 6 meses, né? E aí essa taxa de anticorpos, ela diminui muito, esses anticorpos vão sendo degradados, destruídos, e a criança fica com o sistema imunológico vazio, suscetível a contrair uma série de doenças. Então a mamãe pode te passar anticorpo pela placenta ou através do leite materno, é uma maneira de você receber anticorpos prontos naturalmente. De boas? Tá, lição. E quando que os caras enfiam anticorpo em mim de maneira artificial? Quando que eu tenho a imunização passiva artificial? A gente tem a imunização passiva artificial no caso do soro. Cuidado aqui, hein? Falou em soro, o pessoal já lembra do soro caseiro, 1 litro de água, 2 colheres de açúcar, 1 colher de sal, né? Não é isso que eu estou falando. Falou de soro, você lembra do soro fisiológico lá, né? Põe na lente de contato, também não é isso que eu estou falando. Esse soro que eu estou falando é o soro terapêutico. É o soro que contém anticorpos. Pode ser o soro antiofídico, já ouviu falar? Anti os ofídeos, anti o veneno dos ofídeos, né, que são as cobras. Pode ser o soro antiaracnídico, o soro antiescorpiônico. Esse soro que contém anticorpos, ele é importante como uma prevenção. Na verdade, não como uma prevenção, mas como um combate imediato. Isso é bacana de você entender, né? A gente classifica o soro como uma medicina curativa e não preventiva. Quando é que você vai procurar o soro? Quando já fodeu, concorda comigo ou não? Você vai tomar o soro quando você já tem o antígeno no seu organismo. Normalmente o soro é recomendado quando o antígeno é muito forte. Já reparou isso ou não? Porque senão você pode pensar assim, lição, você acabou de falar para mim que para eu produzir os anticorpos, eu preciso entrar em contato com o antígeno. Então se uma cobra me picar, o veneno da cobra vai ser o antígeno. É só eu esperar que o meu corpo vai produzir os anticorpos. Então, moço, não é uma medida muito boa, porque o tempo para o seu corpo gerar anticorpos pode ser de 10 a 15 dias. E o veneno da cobra é um antígeno tão forte que ele pode te matar em algumas horas. Quando você tem um antígeno muito potente, o recomendado é que você tome o soro, que é uma carga de anticorpos prontos para combater imediatamente esse antígeno que é muito agressivo. Que é o que estão tentando fazer com o coronavírus. Não sei se você está se ligando. Um mecanismo de tratamento. Eles estão pegando as pessoas que tiveram contato com o coronavírus e que já estão curadas. Se elas tiveram contato com o coronavírus e se curaram, é porque o sistema imunológico gerou os anticorpos. Então vamos tirar o sangue dessas pessoas, selecionar esses anticorpos para tentar jogar esses anticorpos dentro dos doentes graves. Porque daí você joga uma carga de anticorpos prontos para combater e inativar o determinado antígeno. Tudo bem essa terapia que você anda vendo aí diretamente na mídia, né? Então esse é o soro. É uma carga de anticorpos prontos para combate imediato de um antígeno muito agressivo. É uma forma de medicina curativa. Vamos procurar o soro quando o antígeno já está instalado no organismo e é um antígeno muito agressivo. Tomou o soro? Cuidado, monstro, não gera memória, hein? Do mesmo jeito que você injeta o anticorpo, o número de anticorpos na sua circulação aumenta, ocorre o combate do determinado antígeno e o número de anticorpos na circulação diminui. De modo que se você tomou uma picada de cobra hoje, tomou uma picada de cascavel, foi lá para o hospital, vral, soro contra cascavel. Se daqui a um mês você tomar uma picada de cascavel de novo, você tem que ir para o hospital e tomar o soro de novo. Porque esse tipo de imunização, a passiva, não gera a chamada memória imunológica que eu quero te mostrar aqui na imunização ativa. Tudo bem? Indo para a ativa, quando você produz os anticorpos, e você só produz anticorpo quando entra em contato com o antígeno, pode ser natural e pode ser artificial. Vai, neném, quando é que você produz anticorpos de maneira natural? Quando é que você entra em contato com o antígeno de maneira natural? Quando você pegar a doença, concorda comigo? Vou colocar assim para você, ó. Pegar a doença. Isso já aconteceu bastante na sua vida. Naturalmente você vai entrar em contato com uma série de antígenos e vai gerar os anticorpos.
É a presença de um antígeno que faz o seu sistema imunológico gerar esses anticorpos. Tudo bem? Às vezes é bom que algumas mães de primeira viagem escutem isso, né? Porque às vezes cai lá a chupeta da criança no chão, a mãe, nossa, ai, caiu no chão, né? Pega, joga fora, pega, põe fogo, né? Não, 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 se a chupeta caiu no chão, o que você faz? Pega e põe na boca da criança. Nossa, Alisson, mas caiu no chão, encheu de antígeno. A hora que eu ponho na boca da criança, ela vai entrar em contato com esses antígenos e vai ficar doente. Vai. Aí, mas ela vai ficar doente e vai chorar à noite. Vai chorar à noite. Você não quis ter filho, caralho? Cuida, né? Faz o melhor pro seu filho, pô. Deixa ele entrar em contato com os antígenos para fortalecer o sistema imunológico. Senão você fica criando essa criança dentro de uma bolha e ela vai criar um adulto tudo cheio das alergias, que se entope com qualquer coisa, né? Para estimular o sistema imunológico não tem jeito, você tem que entrar em contato com esses antígenos. Tranquilinho? Essa é a imunização ativa natural. Contrai a doença para que o seu sistema imunológico reaja e produza anticorpos específicos contra essa doença. Olha lição. E a imunização ativa artificial? A artificial é a famosa vacina. Cuidado, monstro, você não pode confundir soro com vacina. Soro é uma imunização passiva, a vacina é uma imunização ativa. Quando os caras dão uma vacina em você, perceba que a vacina não é uma medicina curativa. Ele é uma medicina preventiva. A gente toma a vacina para não contrair a doença. Então, quando o cara joga a vacina em você, o que ele está injetando em você? O antígeno. Enfraquecido, evidentemente, porque se eu injetar o antígeno em você não enfraquecido, você pode desenvolver a doença e virar óbito. Por isso que eles estão galgando aí, né, correndo contra o tempo para tentar produzir uma vacina contra o coronavírus. Mas não vai sair esse ano não, viu, moço? A vacina mais rápida que foi produzida na história demorou 4 anos. Então talvez para o ano que vem, porque a vacina tem que ter uma segurança muito grande. Eu vou injetar um antígeno em você. Eu tenho que ter certeza que esse antígeno está enfraquecido. Eu tenho que ter certeza que esse antígeno não vai te causar doença. Então isso tem que passar por uma série de testes extremamente rigorosos. Por isso que demora. Tá? Então a vacina contém o antígeno enfraquecido ou às vezes uma molécula desse antígeno. Na vacina de vírus é muito comum, né? Você tem o capsídeo viral, às vezes lá no capsídeo viral você tem algumas moléculas que você extrai essa molécula para construir a vacina. Você constrói a vacina a partir dessas moléculas presentes no capsídeo viral. Você nem tem o vírus lá, você só tem uma molécula presente na cápsula viral. É ela que vai induzir a produção dos anticorpos. Sim? Tem um movimento anti-vacina, uma galera muito louca da cabeça, né? Porque quando você falava de vacina antigamente, teve a produção de um trabalho científico, o cara inclusive perdeu o CRM dele, né? Que ele estava associando a vacina com casos de autismo, o aumento no número de casos de autismo por causa de algumas vacinas. Esse médico excluíram completamente, não tem mais a capacidade de trabalhar como médico devido a esse trabalho, manipulou uma série de resultados, só que a fake news ela cresce, né? E depois para você retratar-se disso é muito mais difícil. Tá? É lógico que aumentou o número de casos de autista, mas não é porque vacina desenvolve autismo, gente. É que a gente começou a entender melhor o autismo. O autismo é um espectro, né? A partir do momento que a gente começou a entender melhor como funciona esse espectro autista, a gente começou a diagnosticar mais casos de autismo. Mas pelo amor de Deus, isso não tem relação nenhuma com vacinação. Tudo bem? Tranquilo? Um detalhe muito importante. Você já viu que vacina normalmente você precisa de algumas doses, né? Tem vacina que é dose única, tem vacina que não é dose única, tá? As vacinas que não são de dose única, que você precisa de algumas doses, né? É interessante ressaltar o seguinte. Muitas vezes, quando você pensa nessa história da vacinação, a gente pode pensar num gráficozinho. Onde eu vou olhar, né? O número de anticorpos pelo tempo. A gente vai reparar uma coisa muito comum. Quando você toma a primeira dose da vacina, você concorda que é a primeira vez que estão colocando o antígeno enfraquecido no seu corpo? O seu sistema imunológico vai ter que reagir à presença desse antígeno e ele vai ter a capacidade de produzir os anticorpos de uma maneira mais lenta e mais baixa.
Com o passar do tempo, o número de anticorpos na sua circulação ele tende a diminuir, justamente pela morte de algumas células de defesa responsáveis pela produção desse anticorpo. É a hora de você vir e tomar a segunda dose. Quando você toma a segunda dose da vacina, a produção de anticorpos é muito mais rápida e muito mais alta. Porque os anticorpos já foram memorizados na primeira dose pelo seu sistema imunológico. Você cria um conjunto de linfócitos B, que é uma importante célula de memória, que a gente vai chamar de células de memória. Essas células, elas memorizam as características de um antígeno que entrou em contato na primeira dose. Primeira dose, estou reconhecendo ele como antígeno, inicio a produção de anticorpos mais lenta e mais baixa. Segunda dose, já tenho células de memória que reconhecem instantaneamente esse antígeno e faz com que a produção de anticorpos seja muito mais rápida e muito maior. É a mesma coisa que o seu corpo fizesse assim. Primeira vez que o antígeno entrou, quem é você? Segunda vez que esse antígeno entrou, ele fala, porra, você de novo, né? Já tem a capacidade de rápido reconhecimento e rápida produção de anticorpos. Tranquilo? Diferença entre imunização passiva e ativa. Passiva, natural, artificial. Ativa, natural e artificial. Ho, ho, monstro, é isso. A gente tem a capacidade de fazer alguns exercícios. Um beijo do tio Lição.